pessoal, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Perla Alves, e hoje vamos reforçar aqui o conteúdo sobre orações subordinadas substantivas, que, como vocês já sabem, exercem a mesma função de um substantivo, só que aqui você tem uma oração inteira funcionando como um substantivo. Então, observem aqui que eu coloquei no conceito. As orações subordinadas substantivas funcionam como substantivo para a oração principal. Ou seja, elas podem exercer as mesmas funções de um substantivo, sendo elas sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito ou aposto. Pensem nessas orações subordinadas como um bloco de palavras que pode substituir um nome. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Eu espero que você goste da aula. Eu espero que você goste da aula é um período onde a gente tem duas orações. Vamos separar aqui as duas para a gente perceber? Eu espero, primeira oração. Quem espera, espera algo. Por isso que a gente separou aqui a oração. E logo em seguida nós temos aqui uma oração subordinada, iniciando pela conjunção que. Você goste da aula? Esse que indica bem aí o início de uma segunda oração, que no caso é a nossa oração subordinada. Eu espero, portanto, a oração principal. E que você goste da aula, que é aquilo que eu espero, é a oração subordinada. Revisitando esse conceito, eu trouxe aqui todos os tipos de orações subordinadas e o conceito ao qual cada uma se refere. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que tem função de sujeito. A objetiva direta tem função de objeto direto. A objetiva indireta, de objeto indireto. A completiva nominal, de complemento nominal. A predicativa, de predicativo do sujeito. E a apositiva, de aposto. Vamos vê-las uma por uma. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que funciona como sujeito da oração principal. Aqui marquei de amarelo que elas normalmente são iniciadas pelas conjunções que ou se. Exemplo, é importante que vocês estudem para a prova. O que é importante? Que vocês estudem para a prova. Então, vamos separar aqui essas duas orações. É importante, vocês já sabem, é a oração principal. E que vocês estudem para a prova, que é aquilo que é importante. Se eu fizer a pergunta, o que é importante? É que vocês estudem para a prova. Ou eu posso inverter a ordem. Que vocês estudem para a prova é importante. Então, o sujeito vai ser esta oração toda, funcionando como sujeito da oração anterior, que está lá precisando desse sujeito. Aconteceu que choveu muito ontem. Separamos as orações. Aconteceu. Aconteceu o quê? Que choveu muito ontem. Então, esse sentido está sendo completado pela oração seguinte. Por isso, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Agora, as orações subordinadas substantivas objetivas diretas, ou seja, aquelas que funcionam como objeto direto de um verbo que tem que ser um verbo transitivo direto, como eu coloquei de marcadinho de azul bem aqui embaixo, cantinho direito. Esse verbo tem que ser transitivo direto porque o complemento que ele pede é um objeto direto. A diferença é que o seu complemento vai ser agora uma oração inteira. Então, observe. Eu espero. Quem espera, espera algo. E esse verbo esperar é um verbo transitivo direto, ou seja, ele pede um complemento sem preposição. Eu espero esperar algo. Esse algo que eu espero está na outra oração. Que vocês aprendam muito. Portanto, toda essa oração aqui funciona como objeto direto do verbo esperar, que está lá na oração principal. Mais um exemplo. Ele disse que virá amanhã. Quem diz algo. O que ele disse está na outra oração. Então, que virá amanhã funciona aí como objeto direto, como complemento do verbo dizer, que está na oração principal. Estou percebendo como uma oração faz relação com a outra, nesse sentido de completar o seu significado, seu sentido? E aí, a objetiva indireta vai ter basicamente a mesma função. A única diferença entre o objeto direto e o objeto indireto é que no indireto vocês vão ter verbos que precisam de uma preposição. Não à toa, bem que está marcado de amarelo,
que essas orações elas vão ser iniciadas por de que, em que, a que, para que ou se. Então, percebam que antes de todas esses ques, aparece aí uma preposição. Essa preposição ela não aparece à toa, ela aparece porque o verbo que estará na oração principal é um verbo transitivo indireto. Ou seja, ele pede essa preposição. Ele pediu para que todos colaborassem com a tarefa. Ele pediu. Separou a oração bem. Quem pede, pede algo. O que ele pediu? Para que todos colaborassem com a tarefa. Então, esse para é a conjunção. Para que é uma das formas, né, de iniciar as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Portanto, toda essa oração é objeto indireto da primeira. Mais um exemplo. Gostaria de que meus alunos lessem mais. Gostaria é o verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O que eu gostaria? Gostaria de que meus alunos lessem mais. Segunda oração é o complemento, ou seja, o objeto indireto dessa primeira. Completiva nominal. Completiva nominal, como o próprio nome já diz, ela completa o sentido de um nome, não de um verbo. Essa é a principal diferença entre os objetos, né? Objeto completa o sentido de um verbo. Complemento nominal completa o sentido de um nome. Esses nomes podem ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Temos aqui também demarcado de amarelo quais são as formas normalmente que iniciam-se as orações completivas nominais, e vocês vão entender aqui pelo contexto. Tenho certeza de que vocês vão se sair bem. Quem tem certeza de algo. Então, esse de algo é um complemento exigido pela palavra certeza, que aparece bem aí. Quem tem certeza de alguma coisa. Do que é que eu tenho certeza? De que vocês vão se sair bem. Então, está marcadinho aqui a oração principal. Eu tenho certeza. E de que vocês vão se sair bem é a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Mais um exemplo de completiva nominal. Estavam ansiosos para que a viagem fosse confirmada. Quem está ansioso para que algo aconteça. Está ansioso com algo, com alguma coisa. Então, esse para que a viagem fosse confirmada é o motivo dessa ansiedade. E aí, por isso, ele está completando o sentido da palavra ansiosos. Estavam ansiosos. Por isso, essa oração inteira é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Predicativa. Funciona como um predicativo do sujeito da oração principal. A dica aqui é você prestar atenção se o verbo que vai aparecer lá na oração principal é um verbo de ligação. Porque é ele que vai ligar o complemento, ou seja, a oração que vai aparecer em seguida. Então, ela vai estar normalmente ligada por verbos de ligação. Ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, enfim. O importante é que todos participem. O importante é o verbo de ligação, o verbo ser. E aí, que todos participem é justamente a característica que está se dizendo sobre o que é importante. Que todos participem. Então, bem aqui, é uma oração subordinada substantiva predicativa. A verdade é que precisamos estudar mais. A verdade é, mais uma vez, o verbo de ligação, o verbo ser, no presente, né? A verdade é o quê? Que precisamos estudar mais. Oração subordinada substantiva predicativa. Por fim, nós temos a oração apositiva, que é a mais fácil, né, de identificar. Ela funciona como um aposto, ou seja, ela vai vir normalmente depois de 2 pontos, e aí vocês facilmente vão encontrá-la. Só peço uma coisa, 2 pontos, que vocês estudem em casa. O que eu estou pedindo? Essa coisa que eu estou pedindo está logo depois
dos 2 pontos. E esse logo depois dos 2 pontos aparece o quê? Então já tá dando todas as dicas aí para vocês de que essa é a oração subordinada, substantiva, apositiva. Outro exemplo, tinha um sonho. Qual era o sonho? Que pudesse cursar uma faculdade. Tudo muito bem? Essa foi a nossa aula sobre as subordinadas substantivas. Reveja sempre que você tiver dúvidas e quantas vezes forem necessárias. Até a próxima.